Olá, gente! Hoje aqui no The Brazilian Show, a gente fazendo esse apurado de informações para vocês sobre o Covid-19. Não é uma notícia legal, não é uma matéria legal de se falar, mas é muito importante hoje nessa crise, nessa pandemia que nós estamos vivendo. E hoje eu tô aqui com a Raquel. Raquel, ela é da área da saúde, mora nos Estados Unidos e ela vai contar pra gente um pouquinho de como se prevenir, de como tá as coisas lá nos Estados Unidos. Tudo bem, Kel? Tudo bom, Bel? Mediando tudo isso, mas tudo bem, graças a Deus. Pois é, a gente tá vendo que tempos loucos, acho que ninguém nunca viveu, né? Pelo menos essa geração da gente nunca viveu uma pandemia, né? Uma coisa louca assim como essa. Como é que estão as coisas por aí, Kel, nos Estados Unidos? As coisas aqui estão bem assustadoras, né? Acho que a população americana ela se previne demais e isso assusta um pouco para a gente que não está acostumado, né? Eles estão preparados para guerras, para terremotos, para enfim. Então, qualquer tipo de alarme, eles se previnem ao extremo, né? E, então, isso acaba deixando a gente um pouquinho, né? O que eu faço? Estou num país diferente, vivendo a primeira vez isso, mas as autoridades estão bem conscientes do que estão fazendo. Eu acredito que o posicionamento do governo aqui está bem certinho, e nesse momento nem tipo de exagero é exagero, né? Melhor a gente errar por excesso do que por não fazer. Verdade. E fala assim pra gente, a gente aqui, né, a gente é vizinha de país, né, então, Canadá e Estados Unidos, a gente viu que as bordas estão totalmente fechadas, ninguém entra, ninguém sai, é uma alteração que eles fizeram por segurança e tá mais do que certo. Eu acho que, né, nesse momento é uma ótima coisa a se fazer, né, por proteção de todo mundo, claro. Agora, você por ser da área da saúde, qual que é o seu entendimento disso tudo? Como você vê isso? Sabe explicar um pouquinho pra gente? Então, bom, eu sou enfermeira, para quem não sabe. A minha área de atuação aqui nos Estados Unidos não atua, eu atuava no Brasil, mas a gente conhece um pouquinho, né, de fisiologia, de como é que funciona a epidemiologia. E embora a gente não quer entrar em pânico, a gente não quer passar pânico para a população, a gente está vivendo algo real e nós temos que, né, ter consciência disso. Não é aquilo que todo mundo espalhava, isso é somente uma gripe, né? Isso é um pouquinho mais sério que uma gripe, né? O vírus ele atua no pulmão, ali é como uma pneumonia, né? E o que mais alerta é a forma que ele passa, que ele transmite. A maior preocupação é por isso que todo mundo deve ficar em isolamento, quem pode, né, ficar em isolamento deve se manter em isolamento, é porque é o jeito que ele passa. Uma epidemia, muita gente acha que epidemia é porque é a letalidade da doença, né? E na verdade não, a epidemia é devido ao fator de transmissão, de contágio que ela tem, né? E ela se espalha de uma forma que nem se espalhou o coronavírus, né? E que hoje já tem, eu estava lendo antes da gente conversar, acho que está em 168 países, né? Então por isso que é considerado uma pandemia. E a gente tem que ficar alerta porque tem muita notícia ruim, exagerada, mas tem muita gente também que não está levando a sério, né, o que está acontecendo, né? Acha que, não, é só uma gripezinha, eu não estou no grupo de risco, então eu não tenho que me preocupar. Se esquece que acaba, por mais que ele não esteja no grupo de risco, que ele seja alguém assintomático, ele pode continuar transmitindo, né? Isso que é a preocupação, né? Porque às vezes você pode não ter nada e transmitir. E por ser uma coisa nova, né? O vírus está aí desde dezembro, embora já existiu o coronavírus, essa classe, né, surgiu agora em dezembro, e cada dia tem uma notícia nova. Eu mesmo estava procurando alguns dados para a gente vir conversar, e a Organização Mundial de Saúde diz que tem morte em crianças. Até então, a gente falava que não atingia a criança. Até o que se sabe era só idoso, né? Que era assim, saiu que homens também são mais propensos do que as mulheres. Então, assim, cada dia está saindo, porque é novo, né? A gente está aprendendo a lidar com isso, aprendendo a estudar como é que esse vírus vai se comportar nesse momento. Então, assim, a gente tem que estar em alerta. Independente se está no grupo de risco ou não, né? O principal do corona é a transmissão. Pode, diferente de uma gripe comum, que todo mundo fala, é só uma gripe, você pode olhar para alguém e falar, ela não tem nada. Só que essa pessoa está infectada e ela pode passar para uma pessoa que está no grupo de risco. Por isso é importante nessa etapa
o isolamento de todo mundo, fazer a quarentena lá certinho, quem puder. A gente sabe que muita gente não pode, muita gente tem que trabalhar e principalmente no Brasil, acho que essa cultura do home office, por exemplo, é mais aqui na América do Norte, as pessoas conseguem mais ficar em casa. Já no Brasil, a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Embora agora parece que o governo tá pedindo para as pessoas, né, para os patrões liberarem os funcionários para ficar em casa, muitas empresas fechando as portas. E o duro é que, assim, o Brasil, infelizmente, muita gente ainda não está preparado. Por exemplo, as pequenas empresas, o que vão fazer e tudo mais. Enfim, é triste, né? Muito triste. A economia mundial vai passar por isso, né? Não é só no Brasil, gente, todos nós, não vai ter um que vai escapar, né? Porque paralisar um país, independente dele ser rico ou não, lógico, para um país que é rico é mais fácil retornar. Sim. Vão ter perdas, não tem isso, infelizmente, só que a gente tem que tentar perder menos vidas. É verdade. Né? O restante a gente recupera, o restante a gente vai lá, trabalha, reconstrói. Pode ser difícil, mas a gente consegue. Somente brasileiro. O brasileiro sabe recomeçar, né? Todo dia a gente está recomeçando. E agora vidas não. Vida perdeu, não tem o que fazer. E como você estava dizendo, é um vírus novo, né? Que ninguém conhece, ninguém ainda sabe como ele vai agir, qual é o que pode acontecer a longo prazo, né? A curto prazo a gente tá vendo que tá virando essa loucura, e a longo prazo ninguém sabe ainda, né, Kel? Sim, tem uma expectativa, né, de algumas medicações que parece que tem feito efeito, mas foi feito num grupo controle muito pequeno, então ainda não se sabe a real, né? É uma medicação que já existe e ela está sendo protocolada para os pacientes que estão em estágio drástico, né, paciente crítico. Aqui nos Estados Unidos, hoje o presidente, né, anunciou o uso, mas ainda é muito novo, né, mas é uma esperança. Acho que a gente tem que ter esperança, tem que acreditar em Deus, que uma hora vai surgir, né, só que não é uma prevenção, não é uma vacina, né, não existe ainda. Então, infelizmente, o único jeito de conter é o isolamento social e lavagem de mãos, né, lavagem de mãos, uso do álcool e seguir essas normas, né, quando a gente for tossir, sempre tomar cuidado para não usar a mão, tentar tossir nessa parte do corpo para você não, porque a mão a gente está o tempo todo em contato com alguma coisa, então é muito fácil de levar nos olhos, levar o nariz, levar na boca, e aí que acontece a contaminação. Então são essas dicas básicas que a gente tem que seguir para tentar conter essa contaminação. A gente espera que isso logo acabe, que isso logo passe, que a gente volte a viver normalmente, né? E que todo mundo fique bem. Eu tava vendo bastante reportagens sobre isso, do negócio das pessoas que estão em estados mais graves, né? Que elas precisam ficar lá no respirador e tudo mais. E que se a gente fizer a nossa parte, essa coisa de se prevenir, a gente reduz o número de pessoas que vão parar num pronto-socorro precisando desses aparelhos e das pessoas que vão morrer esperando por usar um aparelho desse, né? Porque... E as pessoas, elas estão nisso, né? Eu não vou morrer porque eu não estou no grupo de risco. Só que as pessoas ficam doentes. O corona, ele acaba deixando uma pessoa doente. Por não ser só uma gripe comum, ela atinge o pulmão. Muitas das pessoas que vão passar pelo processo precisam de respirador. O único tratamento que existe hoje é a pessoa em estado grave, porque vai ter um problema respiratório, né? A pessoa começa a ter dificuldade para respirar, tem uma insuficiência respiratória e ela precisa do respirador. Então, quanto mais pessoas precisarem de respirador, né, a gente precisa de mais espaço e a gente não tem, né, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. A gente vê os países, né, que são super ricos, tem a parte de saúde super evoluída, que não tem como dar conta de todo esse tipo da quantidade de doentes. E aí as clínicas, os hospitais estão cheios. Então, se você sofre um acidente na rua e precisar de tratamento, você não vai ter, porque não vai ter leito, né? Então, o problema disso é conter esse tipo o aumento no número de atendimento dentro de hospitais, que é aí que mora o problema. Quanto mais gente dentro de hospital, mais dificuldade a gente vai ter de atender todo mundo. Isso é muito importante. Então, você está em casa, está assistindo a gente, vale ficar em casa se você puder, sempre fazer higiene das mãos, que é o principal, tossir no antebraço e tentar levar a vida mais comum possível, sem pânico, mas tendo a consciência de que você pode transmitir ou pode pegar, então
vale mais conter mesmo, se conter aí uns dias em casa e para tentar todo mundo sair dessa e viver, voltar à vida normal. E, Bel, a gente vê bastante notícia aqui no Brasil, não se encontra álcool gel. Aqui também tá super difícil. Aqui também. E aquela polêmica do álcool gel tem que fazer o álcool gel. Gente, a melhor solução é água e sabão, né? Melhor até que álcool gel. Então, assim, tem água e sabão em todo lugar, né? Então, faz a lavagem de mão, né? Se precisar lavar o rosto, você lava, né? Se precisar tomar banho, você toma. Mas água e sabão é o melhor que a gente tem. Não precisa entrar em pânico se não encontrar. Quando você sai de casa, se você precisar sair, aí sim, você leva o álcool gel para uma emergência ali para você fazer. Mas se não, água e sabão resolve o problema. Isso é importante. Então, e a saúde mental, Bel, eu queria só deixar um recadinho, que a gente está preocupado demais com a saúde física, né? E a gente está esquecendo um pouquinho da saúde mental das pessoas. Muitas pessoas estão em isolamento, sozinhas em casa. A gente tem parentes que estão sozinhos. Muita gente está longe, preso dentro de um país que não pode entrar dentro de um avião agora por escolha própria. Muita gente está com medo. Imagina você ter 60 anos ou mais e falar, todos os idosos estão morrendo. Eles estão apavorados. Então, a gente tem que ter um pouco de empatia, né, do que a gente está transmitindo, do tipo de vídeo que você recebe e você envia, do tipo de informação que você recebe e envia, e aproveitar esse momento de volta para casa, né, de você perceber que você tem um marido, que você tem filhos, que você tem mãe, que você tem pai, que você tem um cachorro, né, que você tem um gatinho, e começar a colocar rotina na nossa vida, mesmo dentro de casa. O que traz todo esse estresse, que a gente de repente se viu paralisado, é a falta de rotina. Então, tentar ocupar, né, vamos juntar a família, fazer uma rotina, mesmo a pessoa que mora sozinha, a gente tem muita gente fora do Brasil e dentro do Brasil que estão sozinhos, né, e a cabeça começa a pirar. Verdade. Então faz uma rotina, de manhã eu vou fazer isso, de tarde eu vou fazer aquilo, de noite eu vou fazer aquilo, cada um vai fazer alguma coisa em casa, vamos brincar, quem tiver filhos, tal horário, estabelecer horários e rotinas. E tomar cuidado daquilo que a gente se abastece, né? A mente vai, né, para onde a gente guia ela. Então eu acho isso muito importante. Nesse momento a gente tem que dar muito amor para quem a gente tem próximo, hoje em dia usar a tecnologia ao nosso favor e pensar também um pouquinho na nossa saúde mental. Aproveitar que tá todo mundo em casa, de home office, vamos começar a ligar mais para as pessoas, né, conversar. Na verdade, é o que a gente comentou aqui esses dias, né, precisou vir um vírus desse para unir novamente as pessoas, porque até então tava cada um preso no seu mundo e esquecendo que existe vida, né, o contato, né, mesmo que não seja físico, porque é impossível agora, mas aquele telefonema, sabe? Aquela companhia, aquela conversa boa, né? E a gente sempre quer tempo, né? A gente sempre fala, não tem tempo pra nada. Bom, agora você tem. Agora você tem tempo, exatamente. Foi muito bom você ter falado também disso, né? Da saúde mental das pessoas, né? Tentar... saúde mental, ela adoece, né? Ela baixa imunidade, então a gente tem que ter... bons pensamentos, né? Tem que ter o coração ligado em Deus, acreditando né, cada um com sua fé, mas acreditando e que tudo vai passar. É um tempo, a gente tem que estar na mesma direção e que logo vai tudo passar e vai estar todo mundo na mesma rotina de sempre. É verdade, isso é muito bom, né? Tentar não levar por um lado ruim e estar sempre, por mais que a situação seja difícil, sempre enxergar um lado positivo que vai passar, que vai acabar e tudo vai voltar ao normal. Sim. Tá certo. Kel, muito obrigada por ter falado aqui com a gente, por ter trazido informações e tudo mais. Isso. Fique em casa, lavem a mão. Um beijo pra você, Kel. Até mais. Até mais.